trono da graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ser abençoados a partir da mensagem sem dinheiro ou sem preço. Não sei até que ponto vamos chegar, não sei que nível vamos alcançar, mas seja feita a vontade dele no tocante a esta mensagem. O profeta, depois de ler Isaías 55, os 3 primeiros versos, ele disse: eu gostaria de lhes falar por alguns momentos no assunto sem dinheiro ou sem preço. Bom, se é sem dinheiro ou sem preço, o que você entende sobre isso? É de graça. É de graça. E é de fato de graça. Não é pelos teus direitos. Não é por seus méritos. É graça. Graça, graça, graça. Que Deus abençoe a congregação visível e a congregação invisível. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com todos vós, amém, com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta começa desta maneira: há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Nos dias hoje que o profeta fala, foi em 1959. O hoje de 1959, ele disse: há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Bem, então já passaram-se 61 anos aproximadamente. Então, há muito mais coisas divertidas em nossos dias hoje. Ou seja, atrações para te seduzir, para chamar a atenção do homem, da mulher, não somente dos jovens e dos adolescentes, mas tem todos os tipos de diversões para seduzir todas as faixas etárias da vida. Então, os adolescentes são atraídos, os jovens são atraídos, os de meia idade são atraídos e até mesmo os de terceira idade. Todos são atraídos. Por quê? Há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Há muito que seduzir as pessoas ao que chamamos de prazer, aspas. Ao que chamamos de prazer. Há muitos que seduzir as pessoas. E são para todas as pessoas e todas as idades. Há as atrações para os jovens, as danças modernas e as festas de rock and roll e a música que eles têm, que acompanham isto. E tudo é sedutor para a diversão. Tudo é sedutor. Você sabe o que é ser sedutor? É algo chamativo, é algo atrativo. Só que neste caso, isto que chamamos de prazer é uma sedução para o lado negativo, é uma sedução rumo ao lago de fogo. Para mim não serve. Serve para você? Para mim também não serve, você vai dizer. Há as atrações para os jovens, as danças modernas e as festas de rock and roll. E a maneira que eles têm que acompanham isto. E tudo é sedutor para a diversão. Não me importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada. Eu gosto muito de expandir essas coisas na autoridade do Espírito de Deus, é claro. Aqui o profeta diz: não me importa
Quão bom foi o lar onde uma criança foi criada. Não me importa a que tipo de congregação o homem pertença, a mulher, o moço, a moça. Então, não me importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada e como foi ensinado a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música de rock and roll acompanhará sua atenção ou apanhará sua atenção logo que ela a ouvir. A criança pode ser criada no melhor lar, mesmo tratando-se de um lar cristão. Se ela não aceita o novo nascimento, não obtém o novo nascimento, então esta maldita música de rock and roll a apanhará a sua atenção, vai seduzi-la logo que ela a ouvir. Então, a atração é imediata, é logo que ela a ouvir. Por isso que você tem que tomar cuidado com seus filhos, com aqueles que você ama. Se você puder afastar estas crianças para longe desta música, e não somente esta música, o profeta falou desta música, era o que tinha no seu tempo. Se ele vivesse hoje, ele iria falar para você apartar as crianças do celular. O celular é uma desgraça para todos os tipos de pessoas. E as crianças estão viciadas nesta coisa terrível. Agora, sabemos que é um vício terrível. Eu disse em reuniões passadas que, na verdade, os cristãos de hoje têm trocado a Bíblia pelo celular. Têm trocado as mensagens escritas pelo celular. Eles saem de casa, não levam a Bíblia, não levam a mensagem do profeta, mas o celular não esquece. Não pega a Bíblia para ler nem uma hora no dia, não pega as mensagens para ler nem uma hora no dia, mas o celular frequentemente aceso diante dos seus olhos. Gente, tão logo que a criança ouvir a música de rock and roll, então ela será seduzida. Porque nela quem? Nela, na criança, nela há, nascido nela por natureza, um espírito carnal. Toda criança nasce por natureza com um espírito carnal. E é bem por isso que Jesus Cristo disse que tem que nascer de novo. Amém. Ou seja, esse espírito que a pessoa tem, essa natureza que a pessoa recebe ao nascer, isto não é aceito no reino de Deus. Porque nós sabemos que o ser humano ele é trino. Ele é corpo, espírito e alma. O espírito controla o corpo, a carne, e a alma controla o seu espírito. E o profeta disse que a alma é a natureza do espírito. De acordo com a natureza que a alma tem, vai controlar o espírito e o espírito vai controlar a carne. E o resultado é funesto, nós sabemos disso. Então, na criança, qualquer criança, não importa o lar que ela venha nascer, se é em um palácio, se é numa mansão, se é numa casa de pau a pique, se é na casa de um incrédulo ou na casa de um cristão, não importa. A criança nasce com espírito carnal. E o poder do diabo é tão grande hoje. O hoje é de 59, viu? O hoje aqui é de 1959, precisamente no dia 2 de agosto de 1959, quando o profeta estava pregando esta mensagem em Jeffersonville, Indiana, USA. Ele disse: o poder do diabo é tão grande hoje
que apanha mesmo o espírito daquele pequeno, mesmo no braço da mamãe, mesmo nos braços do papai. O poder do diabo apanha estas crianças. Agora, se o diabo apanha até mesmo as crianças, o que dirá dos adultos? Veja, quanto mais aquilo fará com os velhos, então, aqueles que têm rejeitado o novo nascimento. Misericórdia. Talvez você já se cansou de ouvir sobre novo nascimento, nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, novo nascimento, nascer de novo. Esta foi a primeira doutrina de Cristo e ela é importantíssima. Tão importante que Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver no grego quer dizer entender. Você não pode entender o reino de Deus. No mesmo texto de São João, capítulo 3, na sequência, Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse nascer de novo é necessário para você entender o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Você deveria perseguir esta bênção. É uma das bênçãos principais, primordiais, o novo nascimento. Quanto mais aquilo fará com que os velhos então, ou com os velhos então, aqueles que têm rejeitado o novo nascimento. Agora você vai saber por que é necessário um novo nascimento. Preste bem atenção nisto. Por quê? A menos que a vida seja mudada e você se converte, repito, a menos que a vida seja mudada e você se converteu e nasceu novamente no reino de Deus, sua natureza permanecerá sendo das coisas do mundo. Até que você nasça de novo, a sua natureza permanecerá sendo das coisas do mundo. Você pode andar com a Bíblia debaixo do braço, você pode decorá-la, você pode andar com a mensagem do profeta debaixo do braço também. Você pode conhecer todas as coisas relativas à palavra de Deus e à mensagem da hora. Até que nasça de novo, a sua natureza é das coisas do mundo. O que vale dizer, você ainda é um mundano, com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, assistindo às reuniões, tomando a ceia, lavando os pés dos santos, pagando os seus dízimos, mas até que nasça de novo, você ainda tem a natureza das coisas do mundo. Sendo direto, você ainda é um mundano. Tem que nascer de novo. Amém. Ou você está ligado com o mundo, querendo ou não. E as Escrituras dizem com precisão: quem ama o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está neste homem. O amor do Pai não está nesta mulher que ama o mundo ou as coisas que no mundo há. Não precisa eu estar esmiuçando tanto, não precisa eu entrar nos pormenores, não precisa eu detalhar tanto, basta você entender o que é que há no mundo. A única coisa que é contra o mundo é a mensagem do profeta. O resto tudo é mundanismo. Até mesmo as religiões são mundanas. E os homens e mulheres, embora crendo na mensagem, entre aspas, até que nasça de novo, tem a natureza das coisas do mundo, por que não dizer são mundanos.
Agora, é muito fácil e se ouve constantemente sobre alguém que desviou de Cristo, desviou da mensagem. Não existe ninguém, qualquer um que entra em Cristo nunca jamais desiste, nunca jamais vai voltar atrás, porque o irmão Branham afirma na mensagem, uma mensagem especial até por sinal, o nome de Jesus. Ele diz: quando Deus salva um homem, ele está salvo todo o tempo, até a eternidade. Está correto isto? Então, não existe isto de alguém desistir de ser cristão. Uma vez cristão, cristão para sempre. Uma vez revelado, revelado para sempre. Uma vez salvo, por toda a eternidade. Veja, então até que nasça de novo, aquele homem ou aquela mulher ainda tem a natureza das coisas do mundo, permanecerá sendo das coisas do mundo a sua natureza. Não importa quão religioso você seja, a menos, ou seja, a não ser, não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você, você poderia adorar, ser religioso, mas aquilo continuaria tendo um poder de aproximação de você. O que é que vai ter um poder de aproximação de você? O mundo e as coisas do mundo. Até que você nasça de novo, isto vai ter aproximação de você. Você aguenta um tempo, vai aguentando. É a mesma coisa da pessoa que está tentando largar de beber. Ele vai aguentando, daqui a pouco já está entornando a cerveja outra vez. É aquele que usa drogas, está querendo deixar as drogas, vai aguentando, daqui a pouco está lá nas drogas outra vez. Não adianta, é assim, ponto final. Para mim crer que você foi transformado, eu tenho que ver os frutos. O verdadeiro cristão ou a verdadeira cristã não se esforça para servir a Deus, não se esforça para adorar a Deus, é automático, está dentro dele, está dentro dela. Eu não entendo as pessoas que dizem ser cristãos, aguentar ficar longe da congregação, ficar longe da mensagem. Eu iria em qualquer lugar para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Se não tivesse a igreja da mensagem aqui em Sorocaba e eu tivesse que estar aqui em Sorocaba, eu iria em qualquer igreja para me ouvir pelo menos um pouquinho de Cristo. Porque o irmão Branham disse assim: se você não pode comer o pão inteiro, coma metade. Se não pode comer a metade do pão, coma uma fatia. Mas não deixa de se alimentar, não deixa de comer. E tem mais: se você vai comer uma torta de frango e você encontra um osso na torta, não seja tão falto de entendimento. Não quero essa torta porque achei um pedaço de osso nela. É simples de resolver. Pega aquele osso, joga fora e coma a torta. Se você vai comer uma torta de cereja, quem gosta de torta de cereja, de repente encontra um caroço lá no meio de cereja, não jogue a torta fora, jogue o caroço fora, mas a torta você deve comer. É assim que você deve proceder com relação a assistir cultos em qualquer lugar que você precisar estar. Agora, é claro que você precisa congregar, aqui, ali ou acolá. Você precisa congregar. O irmão Branham diz que você tem que ter um lugar para adorar. Você tem que ter um lugar onde você vai pagar os seus dízimos, aonde dar as suas ofertas. Por quê? Oferta na igreja faz parte da adoração. Cada vez que você vai a um culto, você deve ofertar.
É claro que você vai ofertar aquilo que você pode ofertar, aquilo que você tem condição de ofertar. Um verdadeiro ministro jamais vai estipular para você o valor que você tem que doar. E um verdadeiro ministro também jamais vai cobrar os seus dízimos. Não. Um verdadeiro ministro, ele tem por obrigação de pregar, de ensinar. Agora a decisão parte de cada fiel. Está correto assim? Então nós vamos observar aqui o seguinte: não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você, você poderia adorar e ser religioso, mas aquilo continuaria tendo um poder de aproximação de você. Sabe por quê? Por causa do velho homem do pecado, e seus desejos não estão mortos em você ainda. É por isso que as pessoas abandonam as congregações. Ele ainda tem a natureza pecaminosa. Os desejos de pecar ainda estão ali nele. Ele tem que forçar para não fumar um cigarro. Ele tem que forçar para não beber uma cerveja. E o profeta disse: se você quer saber se você está liberto, você tem que estar no meio daquela situação. Aleluia. Se você, é claro, por circunstância, não que você queira estar no meio, na roda dos escarnecedores, mas se você precisa estar perto de alguém que está fumando, alguém que está bebendo cerveja, se você foi liberto, você não vai ser atraído nem um pouquinho. Você não vai ser atraído por estas mulheres seminuas que estão nas ruas, porque você foi liberto. Você foi liberto do vício de beber, do vício de fumar, foi liberto da prostituição, foi liberto da cobiça. Ser liberto é o mesmo que ser salvo. Quando você é liberto de alguma coisa que te prende, você foi salvo daquilo. Salvo do cigarro, salvo da bebida forte, salvo do pecado, salvo do mundo. Então, se você quer saber se está liberto, é quando você for provado, você não sente atração por aquilo. Você tem algo dentro de você que é o repelente. Repele, resiste àquela tentação. Não é que você é bom, não é que você é o melhor, não. É a graça de Deus. É Cristo em sua vida. É Cristo em seu coração. Vamos observar. Preste atenção nisto aqui. Não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você, você poderia adorar e ser religioso, mas aquilo continuaria tendo um poder de atração de você, por causa do velho homem do pecado, e seus desejos não estão mortos em você ainda. Aí vem uma expressão maravilhosa para o teu consolo, uma expressão maravilhosa para o teu conforto. Mas deixe Cristo tomar o trono em seu coração. Deixa Cristo tomar o trono em seu coração. Mas o que significa isto? Cristo tomar o trono no coração do homem? Cristo tomar o trono no coração da mulher? Você sabe o que significa trono? Trono significa domínio. Trono significa governo. Quem se assenta no trono é rei e rainha. Por isso você deve abrir o seu coração hoje, para deixar não um rei entrar aí. Se você deixasse um rei entrar aí, não resolveria o problema. Sua natureza continuaria sendo mundana. Mas deixa o Rei dos Reis entrar no seu coração. Deixa o Senhor dos Senhores entrar em seu coração. Deixa esta palavra entrar no seu coração. Mas o que eu devo deixar entrar no meu coração? É Cristo ou a palavra? É a mesma coisa. Cristo e sua palavra é a mesma coisa. O que eu vou deixar entrar?
A Bíblia ou a mensagem do profeta é a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus escrita e a mensagem é a mesma escritura revelada. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos voltar daqui a pouco sobre o Cristo no coração. Vai ser o desfecho final. Cristo no seu coração. Cristo no meu coração vai ser o desfecho final. Então nós vamos observar algo um pouco aqui, para depois retornarmos a este ponto. Cristo em vós, a esperança da glória. Isto fica, cada coisa na Bíblia vai ficando viva para um cristão revelado. Agora eu sei por que Paulo disse isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Sem Cristo no coração, ninguém tem esperança de glória, coisa nenhuma. Tem esperança de um carro mais novo. Tem esperança de um emprego melhor. Tem esperança de um novo casamento. Tem esperança de mais um filho. Tem esperança disso, tem esperança daquilo. Mas Paulo disse, Cristo em vós. Não é esperança de mais uma fazenda. Não é esperança de mais um carro novo, de mais uma casa. Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Agora vamos lá. Nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Veja, o profeta falando das diversões que existem hoje, no ano de 59. Mas vamos transferir para o hoje de 2021. Vamos pensar nas diversões de hoje? Hoje qualquer criança está com toda a diversão na mão. Qualquer jogo que ela queira é só baixar o aplicativo. Se diverte, brinca e joga e dá risada e conversa com o celular. Parece um bando de bobo, conversando com o aparelho na mão. Perdendo a visão durante a noite, tanto ficar olhando para aquela tela luminosa. Diversões baratas. O irmão Brana, como um profeta, ele tem que chamar de diversões baratas. E eu sou crente na mensagem do profeta. Vou chamar do mesmo jeito. Então veja, quando você vai a estas diversões baratas, lembre-se que você tem que levar bastante dinheiro. Não vai com pouco dinheiro, você passa vergonha. Um jovem que leva a sua namorada a estas festas e a estas danças e assim por diante, vai gastar mais do que o seu salário semanal. E os velhos que tentam encontrar prazer, indo às cervejarias para beberem e esquecerem as tristezas. Os velhos indo às cervejarias para beberem, ficarem bêbados, para esquecerem a tristeza, as tristezas da semana. Eles vão ter que gastar bastante dinheiro. E o que ganham daquilo? O que ganham gastando tudo que tem nas bebedeiras, nas farras, nas diversões baratas? O que ganham daquilo? O profeta disse, não ganham nada a não ser mágoas, ressacas, arrependimento. Gasta, gasta, gasta. No dia seguinte, quando acorda, por que eu gastei tanto dinheiro? Por que eu fiz isso? E às vezes começa até esmurrando a si mesmo. Eu sou um idiota, eu sou um burro. Por que eu fui dar ouvido para aquele convite? Por que eu fui ceder àquela sedução de diversões baratas? Por que eu fui ceder para aquelas modas de roupas e calçados? Agora estou endividado, agora estou em problemas. E você se lembra que o profeta Isaías disse, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
Por que gastais o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Nós devemos parar e refletir. O dinheiro é seu. Você trabalhou, você ganhou. Faça dele o que você bem entender. Mas tem Bíblia para te ensinar. Tem Bíblia para te orientar. Principalmente nesta pandemia, que eu chamo de pandemônios. Essa pandemia, tem muita gente na rua já. Tem muita gente que não vai dar conta de pagar os seus aluguéis. Vai ser despejados. E o triste é saber que vai famílias inteiras para a rua. Porque gastaram muito dinheiro naquilo que não era pão. Não souberam controlar. Não souberam administrar. A partir de hoje, ao ouvir estas expressões, saiba você ser um bom administrador. Administre cada centavo que você alcançar. Faça como John Wesley disse. John Wesley disse assim: ganhe tudo o que puder, dê tudo o que puder, guarde tudo o que puder. Você pode ganhar tudo o que puder, honestamente. Dê tudo o que puder, guarde tudo o que puder. Você tem que saber o seguinte: ninguém sabe o dia de amanhã, se bem que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Mas o cristão tem que ser prudente. Só o fato de você dar ouvido nisso aqui, não gastar naquilo que não é pão, você está fazendo uma grande coisa. Quando você for comprar roupas, não escolhe aquelas mais caras. Quando for comprar tênis, não escolhe aqueles mais caros. Não faça isso. Seja humilde. A Bíblia diz para não ambicionar, não almejar as coisas altas deste mundo, em todo sentido, mas acomodai-vos às humildes. E Jesus Cristo disse em São Mateus 11, 28 e 29, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você tem que aprender de Cristo, ser manso de coração, ser humilde de coração. Então veja, recordem, você tem que acertar com Deus um dia. Você esqueceu disto? Você tem que acertar com Deus um dia. Tudo que você faz aqui na terra não vai ficar assim. Até mesmo as tuas palavras que você expressa. Jesus disse: pelas tuas palavras sereis justificados, e pelas tuas palavras sereis condenados. Ou seja, tuas palavras é que vai te justificar, tuas palavras é que vai te condenar. Portanto, você tem que aprender, dar ouvido mais naquilo que Tiago disse. Controle a sua língua. É a melhor coisa que você deve fazer, controlar a sua língua. Recorde, você tem que acertar com Deus um dia. Por isto, veja, tem que acertar com Deus por isto. É o salário, e o salário do pecado é o quê? A morte tem um salário. Eu digo, o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você não faz nada aqui na terra através disso. Isto é uma falsa miragem. O beber simplesmente adiciona mágoas. Beber adiciona. O que é adicionar? Adicionar é soma. É aumentar. Veja, preste atenção nisto. O beber simplesmente adiciona mágoas. O pecado simplesmente colocar a morte sobre morte. E o seu teste final será a separação de Deus. Vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai rejeitando a chance, vai rejeitando a chance, vai rejeitando as oportunidades, vai indo.
O profeta de Deus disse: você vai rejeitando a Deus, chegará um momento que você o rejeitará pela última vez. Sempre tem a última vez. Como tem a última chance, como tem a última oportunidade, você pode cair nesta situação de rejeitar a graça de Deus pela última vez. Ainda há graça para você, ainda há misericórdia para você. O irmão Brana disse, respondendo uma pergunta de uma pessoa disse: irmão Brana, ainda tem jeito para mim? Eu era um pecador, eu aceitei a Cristo, eu servi a Cristo por um pouco de tempo, eu me desviei dos caminhos, eu fiz tudo de errado, irmão Brana, ainda há uma chance para mim? O profeta disse: sim, irmão. Enquanto houver um desejo no seu coração, significa que Deus não tirou suas mãos de misericórdia de sobre você. Você tem desejo de servir a Deus? Tem desejo de vida eterna? Tem desejo de salvação? Tem desejo de rapto? As mãos de misericórdia estão sobre você. Você aí na audiência invisível, você aí no canal, você aí na internet. Que Deus cheio de graça, que Deus cheio de misericórdias. E não importa o quanto você tenha errado, não importa quantas vezes você tenha caído, tua alma pode estar tão suja, tão negra, quanto as paredes do inferno, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos lá? Preste atenção. A separação de Deus. Separação de Deus eternamente. Sabe para onde? Lago de fogo, segunda morte. O irmão Brana disse que o lago de fogo não foi criado para seres humanos. Está bem claro que o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos. Mas todos quantos estiverem de mãos dadas com ele, ele vai puxar junto. É o que ele está fazendo. É o que ele vai lutar até o último instante. Arrastar tantos quantos ele puder arrastar. Que ele não quer ir sozinho. Mas enquanto o diabo está trabalhando dioturnamente para levar o ser humano para o lago de fogo, tem um outro ser trabalhando dioturnamente para te levar para a eternidade, para o reino restaurado. E ele está aqui nesta noite. Muito bem. Você não pode ganhar nada ficando no mundo, no pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo, enganando, sendo enganado. Você não pode ganhar nada, porém, só perde, só prejuízo, só prejuízo. Então vem Deus e faz a pergunta. Isaías 55 é uma pergunta que Deus fez. Aí você diz: não, foi o profeta Isaías. Mas um profeta de Deus é o quê? A boca de Deus aqui na terra. E aqui ele faz a pergunta no verso 2 do capítulo 55. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Essa pergunta aqui, irmãos, essa pergunta está aqui na Bíblia hoje, mas ela vai ser feita para os pecadores lá, no dia do julgamento. Por que você gastou seu dinheiro à toa? Por que você gastou o fruto do seu trabalho naquilo que não podia satisfazer? Por que que você resistiu à minha mensagem? Por que que você resistiu à minha graça? Por que que você resistiu ao meu convite? Esse porquê vai estar naquele dia. Você entende isso? Muito bem. O porquê, com uma interrogação.
Então vem Deus e faz a pergunta: por que gastar seu dinheiro nestas coisas que não satisfazem? Por que você faz isto? O que faz o homem desejar fazer isto? O que é que faz o homem desejar fazer isto, gastar o dinheiro de qualquer jeito? Eles gastam tudo o que têm, e tudo o que podem ganhar eles gastam, comprando bebida, vestindo alguma mulher com quem saem juntos. Tem esses homens que servem de palhaços na mão de Deus, na mão do diabo, ratificando. Eles arrumam várias amantes, e mais que eles ganham não dá, porque tem que dar roupa para uma, tem que dar sapato para outra, tem que dar perfume caro para uma, tem que dar uma bolsa cara para outra. Então tudo que ganha não dá. O irmão Brando está dizendo aqui, olha, veja, eles gastam tudo o que têm, tudo o que podem ganhar, comprando bebida, vestindo alguma mulher com quem saem juntos, ou algum tipo de prazer mundano, concupiscente, gasta tudo o dinheiro nessas coisas. Meu Deus! Mas nos foi dito na Bíblia, e nos foi oferecido ir a Deus e comprar a alegria eterna. Comprar a alegria eterna, comprar vida eterna. Como assim? É claro que você entende. Força de expressão, comprar a alegria eterna, comprar vida eterna, vírgula, sem dinheiro ou sem preço. Então é graça. Você foi abençoado pela graça de Deus. Você foi curado pela graça de Deus. O seu emprego você conseguiu pela graça de Deus. Você ainda está empregado pela graça de Deus. Quantas pessoas estão despedidas? Quantas pessoas em filas querendo emprego? E você está empregado. E você tem o seu salário. É a graça de Deus te sustentando. É o amor de Deus. É as misericórdias de Deus que não tem fim. E Deus está te oferecendo de graça. Ele traz tudo para você de graça. A saúde que você tem não te custa nada. O ar que você respira não te custa nada. O ânimo que você tem, a disposição que você tem, esta mente que você tem, a visão que você tem, a audição que você tem, o tato que você tem, o olfato que você tem, o paladar que você tem, isto tudo te foi dado sem dinheiro, sem preço. Ele te abençoa tanto fisicamente, quanto materialmente e muito mais espiritualmente. É sem dinheiro, sem preço. Deus está te oferecendo isto. Estas coisas não podem satisfazer as coisas do mundo. E o fim delas é morte eterna. Isto custa todo o dinheiro que você pode ajuntar para ser o manda-chuva das diversões, ou o rapaz brincalhão, ou seja o que você for, ou a garota popular, ou seja o que for. Isto te custa tudo o que você pode ajuntar para fazer aquilo, vestir as melhores roupas e fazer as coisas que o mundo faz, simplesmente para colher um cheque de condenação eterna. Colher um cheque de condenação eterna. Vai esbanjando, vai esbanjando, vai esbanjando, vai esbanjando. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Ainda bate no peito. Eu compro tênis de 600, 700, 800 reais. Eu não gosto de tênis de 150. Tá bom, vai em frente. Vai em frente desobedecendo a Bíblia. Vai em frente desobedecendo a palavra. Minhas roupas são todas caras. A minha bolsa, diz aquela mulher vaidosa, a minha bolsa tem que ser mais de R$1.000, senão não quero. Meu sapato tem que ser sapatos caros. Minhas roupas tem que ser roupas caras. Mas a Bíblia diz: acomodai-vos às humildes. Nós fazemos tudo diferente. Muito bem. Deus disse então: por quê? Por que
Esse porquê com interrogação, que tem porquê com interrogação e tem porquê para uma justificativa. Eu não fui à cidade ontem porque não deu certo. Esse porquê aí é uma justificativa. Agora, quando eu pergunto, por que você não trouxe tal coisa que eu encomendei? Aí já é um porquê de pergunta. Tem um porquê de explicação, tem um porquê de justificativa e tem um porquê de pergunta. Esta pergunta vai estar no dia do juízo. Por que você fez isso? Por que você parou de ir à igreja? Por que você parou de congregar? Por quê? Por que você parou de dizimar? Por que você parou disso, parou daquilo? Por quê? Você ficou baseado na vida de pessoas? Você estava baseado na vida do irmão, da irmã? Você tem que basear-se na vida em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o exemplo. Jesus Cristo é o figurino. Você diz assim, não, Paulo também foi, mas preste atenção como Paulo disse, sede meus imitadores, mas ele não parou por aí. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está correto? Nós temos que ser imitadores de Cristo. Aí eu vou imitar a Paulo, pode imitar a Paulo, que Paulo imitou a Cristo. Eu vou imitar o irmão Brana, pode, porque ele imitou a Cristo. Se imitar uma pessoa que tem a vida vivida, você está fazendo bem. Mas, na verdade, você está realmente imitando a Cristo, sendo manso e humilde de coração, como Cristo foi. Deus disse então, por quê? O que você fará no dia do julgamento, quando a nós for perguntado, por quê? Por que fizemos aquilo? Qual será a nossa resposta? É isto que eu quero destacar para você. Qual será a nossa resposta? Aqui na terra nós temos resposta para tudo. Mas naquele dia eu quero ver. Veja, qual será a nossa resposta? Qual será a resposta para a moderna América, que diz ser uma nação cristã? E há mais dinheiro gasto com uísque no período de um ano do que há com alimento, lá na América do Norte. Por que gastar seu dinheiro com este tipo de coisas? Ainda assim, o governo te enviaria a penitenciária por $5 de imposto que você teria enviado para talvez alguma instituição que não foi corretamente colocada em ordem para receber impostos. Para enviar alguns missionários para o exterior. Veja, nos será perguntado algum dia, por que você fez isto? Por que você fez isto? Isto é qualquer coisa que você não deveria fazer, e você fez. Por que você ficou brigando? Por que você ficou questionando? Por que você ficou julgando? Por que você ficou condenando? Por que você ficou difamando? Por que você ficou caluniando? Por que você fez isso? Por quê? Por quê? É um porquê para tantas coisas. E qual será a tua resposta? Qual será a minha resposta? Por que você fez isto? Nós somos uma nação cristã. E são enviados bilhões para aquelas pessoas ali que estamos tentando comprar seu companheirismo e agora eles estão rejeitando isto. Não é de se admirar que Khrushchev disse, se houver um Deus, ele varrerá seu palácio, deixando-o limpo outra vez. Um russo dizendo isso. Um presidente russo dizendo isso. Um ateu dizendo isto. Veja a expressão dele, se houver, ele não cria nisso. Mas ele usou uma frase importante, se houver um Deus, ele varrerá seu palácio, deixando-o limpo outra vez. É isso que está faltando. Esse Deus varrer o seu palácio, ou seja, as igrejas, as congregações, que precisam ser varridas por este Deus ressurreto. Não se preocupe, Deus varrerá a alma do eleito,
ainda que as congregações estejam contaminadas, ainda que as congregações estejam poluídas, seja aqui, seja ali, seja acolá, mas a alma do eleito, ele varrerá, ele limpará, ele purificará. Por quê? Assim diz o Senhor, ele terá no arrebatamento uma noiva pura, sem mancha nem ruga, porque ele disse que teria. Glória ao Senhor Jesus. Agora veja que coisa importante. O irmão Brana disse, não é de se admirar. Não é de se admirar. Não é de se admirar que Khrushchev disse, se houver um Deus, ele varrerá seu palácio, deixando-o limpo outra vez. E os pagãos fazem tais afirmações. Viu como o irmão Brana chamou ele de um pagão? E os pagãos fazem tais afirmações para trazerem vergonha sobre nós. Que coisa ridícula é esta? E nós chegamos a nós mesmos, e nós chamamos a nós mesmos de cristãos. Deus disse, vinde. O que é o vinde? O que é o vinde? É um convite. Vinde. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde. Comprar vida eterna, sem dinheiro, sem preço. Vida para viver para sempre. E nós voltamos nossas costas para isto e rimos em seu rosto. O que faremos naquele dia? O que será? Irmãos, nós precisamos observar. Se Deus nos dá coisas para fazer, e nos dá dinheiro, e nos faz a nação mais rica sob o céu, então Deus perguntará, o que fizemos nós com isto? Ora, gastamos nós nosso dinheiro em coisas que não satisfazem? Não somente para uma nação. A pergunta não vai ser somente para os Estados Unidos da América do Norte. Não somente para a nação, mas aquilo será para os indivíduos de centavos a milhões de dólares. O que vale dizer, do mais pobre ao mais rico. Então a expressão é, para os indivíduos de centavos a milhões de dólares será dado a cada um. Quando um homem mata uns aos outros, eu li recentemente um artigo onde 2 homens trabalhavam num acampamento de caça. Um tinha 5 filhos, o outro tinha 2. E um deles tinha que ser despedido do serviço. Um deles tinha 5 filhos, o outro tinha 2 filhos. E um deles tinha que ser despedido. Veja o que aconteceu. E um dos homens, o que tinha 5 filhos, sentiu que ele precisava de trabalhar mais do que aquele que tinha 2 filhos. E foi caçar com ele. E lhe atirou nas costas. Matou o companheiro para não perder o emprego. Aí está a situação. Veja onde o ser humano tem chegado. Pessoas de sangue frio. Mata para ver o tombo. Te prejudica. Faz de você escada para subir. Difama para ter glória. Calunia para ter glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! O homem não dá conta de cuidar nem de si mesmo. Porque Paulo disse, você que está de pé, olha que não caia. Porque o que está caído não cai, é o que está de pé. Quem está de pé, olha, se cuide. Seja zeloso, seja cuidadoso para não cair. Não deixa nada te afetar. Deixa somente a unção de Deus te atingir. Deixa somente o Espírito Santo te atingir. Deixa somente as bênçãos de Deus te atingir. Deixa somente o amor de Deus baixar em sua vida. Deixa Deus baixar aquela corrente do amor divino e alcançar a tua alma, alcançar o teu coração. Oh Deus, misericórdia.
A irmã Brana disse que aquele matou o companheiro por causa do dinheiro. Misericórdia. O que tinha 5 filhos, sentiu que ele precisava de trabalhar mais do que o que tinha 2 filhos, e foi caçar com ele, e lhe atirou nas costas dinheiro. Este é o tipo de nação, este é o tipo de sentimento, este é o tipo de espírito que domina as pessoas. Então você pode ver quão essencial. Aí eu cheguei aqui para voltar lá. Eu cheguei aqui para voltar lá, no Cristo no coração do homem, no Cristo no coração da mulher, Cristo no coração do rapaz, Cristo no coração da moça, Cristo no coração do adolescente. A irmã Brana conta esta experiência, ele diz, então você pode ver quão essencial aquele novo nascimento tem que ser. Quão essencial! Você precisa nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, e você saberá quando isso acontecer. Sabe, isso vai brotar de dentro para fora. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que era temperamental agora tem paciência. Aquele que era exaltado agora é humilde. Ele aceitou o que a Bíblia diz, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E ele corre até os pés do mestre e diz, mestre, o Senhor disse que é um aprendizado, eu quero este aprendizado. O Senhor disse, aprendei de mim, o Senhor é o mestre, eu quero aprender de ti, ser manso, ser humilde de coração. Então você pode ver quão essencial aquele novo nascimento tem que ser. Você deve nascer de novo. Sabia que a palavra deve no inglês é uma obrigatoriedade? Aqui para nós é mais ou menos, você deveria, você deve. A pessoa não leva em consideração. Mas nos Estados Unidos, quando fala deve, é uma obrigatoriedade. Irmão Brana, dos Estados Unidos, ele disse, você deve nascer de novo. Isto tem que ser. Vinde a mim e comprai sem dinheiro, sem preço. Você não pode dizer, eu não tinha dinheiro. Você não precisa de dinheiro algum. É dado de graça. Não precisa de dinheiro algum, irmão. Não precisa de dinheiro algum, irmã. É de graça. É de graça. Você sabe qual é? Tem vantagens e desvantagens de estar conectado no YouTube, no canal. Porque muitas pessoas deixam de vir à igreja, eu assisto em casa. Vai ser transmitido, eu prefiro ficar em casa. Por um lado é bom, porque as pessoas que não podem estar aqui, pessoas de outros lugares vai ouvir. Mas os de casa vai dizer assim, olha, eu prefiro assistir em casa. O pastor Adil mesmo sempre disse que ele não quer internet, não gosta de internet, está usando agora por necessidade. Mas ele disse que quando passar a pandemia, ele não quer mais internet, porque o povo afasta da igreja. Agora, na internet se ouve, mas na internet não pode abraçar, na internet não pode apertar a mão. É de longe. Não pode ver pessoalmente um ao outro, é só através da tela. Então, onde fica o Salmo de número 133? O diabo escreveu o inverso do Salmo 133. Porque o diabo disse, fica em casa, não visite os parentes, não visite os avós. É separação. É o contrário do Salmo 133, porque o Salmo 133 merece mais crédito do que o Salmo do diabo, que manda separar, manda ficar distante. Para cumprimentar tem que ser com o cotovelo, tem que ser com o pé, tem que ser com a mão fechada. Não é assim, não. Você tem medo de ser contaminado, você tem medo
de estar junto com o seu irmão, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo. Eu faço uso, porque é lei, eu tenho que estar sujeito à lei, mas eu nunca tive medo. Eu sempre confiei no que Deus prometeu para mim. Agora, vamos fechar? Mas deixe Cristo tomar o trono em seu coração. Tomar o trono é governo, domínio. Trono fala de governo. Trono fala de domínio absoluto. Deixe Cristo tomar o trono em seu coração. Estas coisas não te incomodarão. Aquilo é muito maior. Cristo no coração do homem. Cristo no coração da mulher. Cristo no coração de quem quer que seja. É muito maior. Maior do que o quê? Maior do que o mundo pode oferecer. Maior do que carro, maior do que fazenda, maior do que dinheiro. Maior do que as diversões baratas deste mundo. Cristo no coração é muito maior. Agora o irmão Brana passa-nos uma experiência para vindicar o que ele falou. Vamos falar isto para o encerramento desta noite. Ele disse: eu não posso citar o nome do homem, porque não consigo lembrar de seu nome agora, mas muitos de vocês se lembram dele. Eles dizem que havia uma ilha onde os homens faziam uma emboscada. Preste atenção. Uma ilha onde os homens faziam uma emboscada. E as mulheres ficavam cantando. E suas músicas eram tão atormentadoras que quando os marinheiros passavam em seus navios, eles chegavam na ilha, não é? E então os soldados, na emboscada, apanhavam os marinheiros fora de proteção e os matavam. Então aquelas mulheres cantando, aquelas lindas vozes, aquelas músicas que mexiam no coração dos homens, elas ficavam ali como isca, cantando para atrair os marinheiros, mas ali escondido tinha pessoas emboscadas para roubar os marinheiros, para matá-los, e elas ficavam cantando. Então os navios passavam por ali, ouvia aquele canto sedutor, eles paravam ali, encontravam com a morte, eles os matavam. E um determinado grande homem queria passar, sem ser seduzido. Um determinado grande homem queria passar, e ele pediu aos seus marinheiros que o amarrasse no poste do mastro, e que colocasse algo em sua boca, para que ele não pudesse gritar. Imagine a cena deste homem, amarrado no poste do mastro do navio, amordaçado, para não poder gritar, que ele podia mandar parar o navio, podia mandar aportar o navio na ilha. Então ele mandou amordaçar a sua boca, mandou amarrá-lo ali, porque ele sabia que a tentação era terrível. Então pediu aos seus marinheiros que o amarrasse no poste do mastro e que colocasse algo em sua boca para que ele não pudesse gritar. E ele colocou tampões nos ouvidos dos seus marinheiros. Os marinheiros tinham tampões nos ouvidos, para que então eles não ouvissem e velejassem não ouvindo aquilo. E as mulheres vieram dançando e gritando e cantando, e isto era tão magnífico que ele chegou a esfolar as peles do pulso, amarrado, querendo escapar, gritando para os seus marinheiros: virem, mas estava amordaçado. Os marinheiros estavam com tampões nos ouvidos e não ouviram. Virem, seus punhos esfolavam todo querendo escapar, gritando: virem, mas eles não podiam ouvi-lo, eles tinham tampões em seus ouvidos. Então eles velejaram a um determinado lugar, onde eles tinham que tirar a máscara dele, ou melhor, desatar em suas mãos, e ele iria tirar os tampões de seus ouvidos, dos ouvidos dos marinheiros. E ali,
quando andavam pelas ruas naquele lugar, ele ouviu um músico que era tão superior àquilo lá embaixo, daquelas mulheres. Ele ouviu um músico que era tão superior àquilo lá embaixo, que quando ele passou outra vez de volta ali na ilha, os marinheiros disseram para ele: ó grande pirata, devemos nós te amarrar no poste do mastro outra vez? Ele disse: não. Não. Mas por quê? Quando nós viemos, o Senhor pediu para amarrar, pediu para te amordaçar, o Senhor colocou tampões em nossos ouvidos. Ele disse: mas agora não precisa. Não precisa me amarrar mais. Não precisa me amordaçar mais. Veja, não. Simplesmente me deixe livre. Eu ouvi algo muito maior. Sabe esta sedução que tem na ilha? É encantadora na verdade, mas lá onde nós estávamos, eu ouvi algo muito maior do que aquilo. Que isso aqui embaixo para mim é lixo agora. É o que acontece com o cristão. Ele é levado pelo mundo, pelas coisas do mundo, até ouvir aquela música, até ouvir a voz do Espírito Santo, até obter uma experiência pessoal. Aí o mundo convida, o diabo convida, Satanás convida, os amigos, aspas, te convidam. Você diz: não, agora tudo está diferente, minhas dietas são diferentes. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Ó grande pirata, devemos nós te amarrar no poste do mastro outra vez? Ele disse: não. Simplesmente me deixe livre. Eu ouvi algo muito maior, até o ponto que estas coisas nunca mais me incomodarão. Por isso que eu disse: é Cristo no coração do homem, é Cristo no coração da mulher. O mundo e as coisas do mundo nunca mais te incomodarão, nunca mais te seduzirão. Por quê? Você tem algo maior dentro de você. Veja, esta é a maneira que é para um cristão nascido de novo. Voltou no novo nascimento. Esta é a maneira que é para um cristão nascido de novo. O cristão nascido de novo, seja ele, seja ela, ele encontrou algo bem maior do que o rock and roll, vê, e as diversões deste mundo. Eles são entretidos pelo Espírito Santo. E isto é muito maior, até o ponto que o mundo fica morto para ele. O mundo não tem mais influência sobre o cristão. É por isso que, uma vez salvo, salvo por toda a eternidade. Você não vai querer comer carniça mais. Você não vai querer cigarros mais. Você não vai querer bebida forte mais. Você não vai querer drogas mais. Você não vai querer mentira mais. Você não vai querer riqueza deste mundo mais. Não vai querer tesouro neste mundo mais. Você não vai querer vaidade mais. Você tem algo muito maior do que tudo isso. Do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.